Olá, eu sou Fernando Caldas e vamos para mais uma reflexão. Eu pensava há pouco sobre uma questão que já foi muito falada, muito discutida, que de certa maneira nunca deixou de estar em voga, mas eu pensei em um viés que talvez tenha sido pouco falado. O tema é a transgressão, ou seja, aquelas pessoas que transgridem a norma posta, seja essa norma local ou universal. Sabe-se que essa questão nos leva necessariamente à discussão da cultura, porque cultura é aquele elemento norteador da moral, né? As culturas determinam que código moral a gente segue. É sabido que no Tibete existe a poliandria, em alguma região do Tibete, que é um sistema onde as mulheres podem ter mais de um marido, mais de um parceiro, desde que os possa bancar financeiramente. A poligamia é mais famosa, o Oriente Médio é um lugar, e a antiguidade era uma figura natural de ser o homem ter mais de uma mulher. Em algumas localidades muçulmanas, o homem pode ter duas mulheres, em outras tantas quantas possa bancar. Alguns têm 25, 30 esposas, e tem uma série de normas morais para essas 30 esposas. Não há uma devassidão, por assim dizer, um vale tudo, não. Elas são esposas e os maridos têm as obrigações, que vão desde as obrigações de ordem sexual até as obrigações de ordem financeira, moral, educacional, essas coisas todas que permeiam cada povo, né? Muitos casamentos e muitos casamentos terminam em tragédia e muitos assassinatos são cometidos no Ocidente, entre nós, por a pessoa ter outro envolvimento, né, enquanto é casado. Então as culturas mudam muito, mudam os códigos morais, e os transgressores de um lugar não são os transgressores de outro. Mas existem as transgressões universais. Aqueles atos que, uma vez cometidos, eles são mal vistos, a depender das circunstâncias, por todo mundo. Como matar, pura e simplesmente, matar cruelmente, né? Parece uma redundância, mas não é, porque tem o assassinato em legítima defesa, né? Por exemplo, tem os frigoríficos que matam os animais com uma série de regras para que ele não sofra e tal. E tem a morte cruel, pura e simples, sem razão aparente, unicamente por um espírito de psicopatia de quem mata. Então matar já é uma certa universalidade, embora quando as guerras são deflagradas, matar passe a ser símbolo, moralmente falando, de heroísmo, né? Quantos soldados não foram condecorados, receberam medalhas, troféus, porque mataram muito o inimigo numa guerra, onde matar deixa de ser um ato imoral ou amoral e passa a ser um ato heróico. Então essas coisas vão mudando de lugar para lugar. Na política, né, é um campo onde a transgressão tem também uma flexibilidade muito grande. Um determinado político que é de um grupo, digamos, mais simpático à esquerda ou de esquerda, com o passar dos anos ele pode ir andando e daqui a pouco ele está mais tendendo à direita, ao centro. Há essa flexibilidade, esses acordos, esses conchavos que permitem uma certa mobilidade no campo da transgressão. Mas vamos à questão de fundo. O que é transgressão mesmo, né? No sentido mais profundo da palavra? Não seria quando nós infringimos uma norma que nós próprios nos colocamos a despeito do meio em que a gente vive? É possível que a gente viva num meio que determinada conduta seja mal vista e até passível de punição jurídica, e mesmo assim nós tenhamos os nossos rigores internos mais ou menos rigorosos do que esse código legal vigente. Enfim, nem sempre a lei posta é ética e nem sempre aquilo que se faz contra a lei posta é antiético. Pode ser imoral, mas uma atitude imoral pode ser ética.
e uma atitude moral pode ser não ética. Há certos povos, né, é sabido isso, que matam filhos quando vêm gêmeos, porque não sabe qual dos dois é o nefasto e qual é o bom. Na dúvida, os dois são assassinados. Outros povos levam os idosos para morrer num lugar longínquo quando atingem determinada idade. Isso tudo é feito ritualisticamente, com certo ar de presença divina, né? Uma espécie de êxtase místico, né? Os rituais não é assim, pegar os meninos e matar ou levar o velho. Há um ritual, há uma ritualística, uma comoção e uma reverência, inclusive, aos meninos que são assassinados, os bebês, e ao idoso que é abandonado. E há uma tranquilidade, porque todos sabem que passarão por isso, né? Há uma normalidade. Por exemplo, os frigoríficos. Falei há pouco estratégias para os animais sofrerem durante o seu abate. Os frigoríficos, por muita gente, são vistos como câmaras de tortura, como lugar de perversidade profunda. Outros vão dizer não. É da natureza que um bicho se alimente de outro bicho, desde que tenha uma certa tendência carnívora. E no fim, fungos e bactérias devoram a todos. Então tem essa visão mais naturalista da vida. E tem a mais sublime, né? Dizer, não, os animais, né? Um mamífero grande como o boi, pegar e matar, eles choram, tudo isso que existe. Mas dentro do rol da transgressão, a pessoa que dá um choque elétrico na cabeça do boi, ele é um funcionário. Ele está ali, ele trabalha para um frigorífico e a função dele é dar choque elétrico e matar o boi, né? Ele não se vê como um transgressor. Ele é transgressor na concepção de pessoas que acham uma brutalidade matar um animal para alimentar o ser humano, visto que o ser humano pode se nutrir de elementos apenas vegetais. Então, o conceito de transgressão, dentro de um viés cultural, é relativamente fácil de entender. Mas eu quero falar da transgressão num âmbito maior, né? Que é quando nós traímos a nós mesmos. Quando nós estabelecemos os nossos códigos, que não necessariamente, repito, tem a ver com os códigos do mundo, e traímos esses códigos que nós mesmos juramos servir desde quando a gente começa a ter uma certa consciência na infância. Essa transgressão, vamos chamar de transgressão primária, talvez seja a única grande transgressão. Porque em relação às outras, nós podemos dissimular a vida inteira. Nós podemos fingir que somos bons cidadãos. Podemos fingir o cumprimento da lei, sermos simpáticos, irmos aos encontros sociais, usarmos as roupas, os cabelos, as unhas adequados. Podemos ser uma personagem que o mundo pede e sermos aplaudidos por aqueles que nos aplaudem sabendo que nós somos falsos, mas que são falsos também e sabem que o aplauso falso vai gerar alguma reciprocidade minha, o aplaudido lá para adiante. É como uma reunião, por exemplo, de alguns departamentos de universidade ou de algumas outras empresas, onde as pessoas determinam projetos para serem aprovados pela plenária e esses projetos são sempre aprovados porque todos um dia vão apresentar projetos e uns precisam do outro. Não há nenhuma transgressão moral nem legal nisso. Ética vai depender da percepção. E aí nós chegamos nessa questão. A percepção, que está ligada à consciência. Então aquilo que para uma consciência mais grosseira é tido como natural, normal, jogo, regras do sistema, para uma consciência mais sutil é considerado uma barbárie, um abuso, um desrespeito a uma ordem mais profunda.
Muitos falam em meditar, 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 é importante meditar. Só que esse verbo, ele é muito também subjetivo. Muita gente pensa que meditar é fechar os olhos e sair do mundo. Meditar, para muitas culturas, é o contrário disso. É abrir os olhos e entrar no mundo. É estar atento, é estar muito vivo, é estar perceptivo, bem objetivo e capaz de, a partir dessa percepção aguçada das coisas, discernir melhor as coisas. Quando chegar a hora de dizer assim, eu vou receber essa benesse, eu vou receber esse prêmio dentro da lei, dentro da normalidade, dentro da regra estabelecida, que todo mundo recebe, eu dizer não. E dizer de uma forma tão sábia que não pareça uma prepotência, não pareça um exercício de um poder invertido, que não me dê altares, né, tronos a partir disso. Tem que ser um não dado com sabedoria. E é muito difícil dizer não. É muito difícil negar-se às regras. Porque o transgressor cultural, ele cabe dentro das regras. Todo mundo compreende, por exemplo, alguém que entra numa sala e rouba, por exemplo, um notebook, um microfone, qualquer aparelho eletroeletrônico. Diz, não, roubou, é ladrão. A depender do roubo, ele passa a ser até aplaudido e bem visto. Ele pode ter pares, ele pode comprar pares a depender do tamanho do roubo. Se, por exemplo, um grande narcotraficante, ele entra numa concessionária na França, em Paris, para comprar uma Ferrari, e ele entra e ele tem no bolso 2 milhões de dólares, o dono da concessionária, ou o gerente, ou o vendedor, não vai dizer assim, prove a origem do dinheiro. Não vai. Ele vende a Ferrari. E essas Ferraris vendidas, esses iates, esses imóveis, essas coisas todas que permeiam o mercado, na estrutura de hoje, não há muita diferença entre o que é legal e o que é ilegal, entre o que é moral e o que é imoral. Quando as contabilidades bancárias são feitas, elas são feitas em relação aos ativos e passivos, aquilo que está ali acontecendo. Olhar a matriz desse dinheiro já é função, digamos, policial. Mas que polícia vai ter autonomia diante do dinheiro? Do muito dinheiro. De um dinheiro que, se sair dos bancos, compromete as finanças da economia mundial. Porque, afinal, os traficantes existem porque existe demanda das drogas. Existe milhões de usuários de drogas que mantêm o mercado. E desde do menino no Brasil que leva a droga de bicicleta, de moto para esse usuário, ao menino na Colômbia ou na Bolívia que planta ou a maconha ou a coca e que ganha muito mal e tem uma vida escrava, uma vida ruim, desde esse menino até o último, o da ponta, o traficante que negocia o sistema todo, o gerente, né? Essas pessoas todas existem e são úteis a milhões de usuários de drogas. Elas não existiriam, nem teriam esse mercado se não houvesse os milhões de usuários de drogas. Então, qualquer fenômeno tem que ter o predisponente, né? O fator predisponente e o fator real, objetivo, para que se forme o fenômeno. Carga positiva, carga negativa e eletricidade. É usuário, narcotraficante e tráfico. As coisas funcionam assim. E esse dinheiro que deixaria de entrar nas concessionárias, nos bancos, no varejo, no atacado, nos grandes magazines, seria muito grande essa quantidade de dinheiro que deixaria de entrar se o dinheiro da transgressão do tráfico parasse de existir. E o narcotráfico é apenas um aspecto, porque tem também o tráfico de pessoas, de mulheres, de crianças, de órgãos. Existem as corrupções
ativas, passivas, as corrupções na iniciativa privada, nos diversos governos, líderes corruptos, deputados corruptos. Existe um dinheiro todo que sempre é emitido pelos bancos centrais, fora os falsificados. Esse dinheiro todo que é emitido, que em tese também precisa ter lastro, mas nem todo dinheiro emitido tem o lastro. Enfim, é um dinheiro falso, oficial. Todo esse dinheiro circula, uma parte vai para os consumidores de refrigerantes e os produtores, outra parte vai para os produtores consumidores de roupa, de sapatos, de esportes, e uma parte para os consumidores de drogas consideradas ilícitas. Hoje quem usa droga, e essa droga está dentro das drogas ilícitas, é considerado um transgressor cultural. Embora ele possa fazer estudos e dizer assim, não, mas a droga que eu uso, estudos mostram que ela é menos nociva do que aquela outra droga que é legal. E essas discussões vão se estabelecendo entre o que é ético e o que é legal. São dois campos distintos. Mas voltando à premissa inicial, parece-me que a única transgressão é aquela que nós fazemos com nós mesmos, ou sobre nós mesmos. É quando a gente escuta a voz interior, né, ou a consciência, dizer, não faça determinada coisa, e a gente faz. Isso também parece ser um caminho de crescimento, não é? Um caminho de evolução nossa, de processo nosso. A transgressão, quando nós não transgredimos, tendemos a conseguir resultados melhores e mais imediatos. É como se essa voz, pegando lá a teoria do psicólogo suíço, dos arquivos acásicos, né, do inconsciente coletivo, é como se essa voz tivesse acesso a esse reservatório que nossa mente inconsciente também faz parte, e soubesse o que é melhor para nós, porque nesse registro, nesse depósito de imaginários coletivos, não há tempo, né, presente, passado e futuro, não há essa consciência temporal, não há essa repartição cerebral, é tudo um contínuo. Então, essa voz que está em nós, como diriam os Brahmanes, esse Atman, né, que é Brahma em nós, esse Atman, essa voz interior, ela tem acesso a esses registros e nos diz, olha, o caminho correto não é esse que você está querendo fazer. Mas não fala assim, né, de uma forma linguística, fala de uma forma intuitiva, de uma forma direta, objetiva e rápida. É preciso estar meditando, estar atento, ligado para ouvir, né? Então, como diz uma frase antiga do Egito, de um ritual egípcio, que diz assim, quando o tentador vos tentar, resista. Mas como saber que o tentador está tentando, né? Talvez pegando de novo lá a parábola do caminho estreito e do caminho largo. Se o caminho for largo, desconfie. Né? Não há caminhos largos. Eles são apenas fumaça. Então, a transgressão única, que é essa que nós fazemos quando infringimos o comando interior, ela é toda a transgressão que existe. O mais é teatro, é o teatro da vida. Quantas pessoas passaram por esse mundo em todos os tempos, fingindo ser as melhores cidadãs e cidadãos do mundo, e foram cruéis, e ninguém nunca vai ficar sabendo. E a recíproca é verdadeira. Quantas pessoas entraram para a história, seja da história da sua aldeia ou a história do planeta, como nefastas, cruéis, e foram pessoas maravilhosas e deixaram grandes legados para a humanidade. Então, seguir a voz interna, o Atman, significa também não dar muita bola para as normas estabelecidas. Significa que elas só merecem ser respeitadas se elas estiverem de acordo ao que é correto, universal, numa dimensão universal e temporal. Fora isso, não tem sentido. Os adolescentes, por exemplo, que são aquela idade, aquele ciclo vital em que saiu da infância, onde você era o centro e você não é mais centro, então você, para se aguentar, você anda em bando, né? Os adolescentes andam em bando. O que gera também um comportamento grupal, experimental. É a época de começarem as drogas, o álcool, o sexo, tudo muito feito de uma maneira muito
experimental e que pode gerar frutos para o resto da vida, bons ou maus, né? Porque também é uma época que começa a ter gosto pela literatura. O primeiro livro de Graciliano Ramos que se lê é uma emoção. São Bernardo, Vidas Secas. O primeiro poema que se lê, Navio Negreiros, é uma coisa que a gente entende aos 10 anos, 11 anos, meio pela metade, né? Achando aquilo belo, mas sem ter uma compreensão. Aí entra assim, né, por osmose no corpo e no estômago. Outros não, outros é a época que começa a frequentar bares, prostíbulos e aquilo é a poesia daquele outro, né? Não é menor aquele outro por isso não, ele é diferente apenas, mas vai seguir um outro caminho, né? Ele está sendo fiel à verdade dele. Ele pode então passar, como muita gente faz, a vida inteira, criar um personagem bem comportado, entrar nos grupos de serviço, ser do Rotary, do Lais, da maçonaria, e se candidatar a vereador, tornar-se advogado, professor, e às escondidas continuar indo ao prostíbulo e continuar usando drogas. Ele pode fazer isso, porque é uma maneira, é um caminho largo, é uma maneira mais fácil de viver. Aqueles que enfrentam o mundo, né, os que escolhem o caminho estreito, os que escolhem o caminho da verdade, né, os que não traem a si mesmo, esses vão transgredir a hipocrisia. O mundo inteiro hipócrita não lida bem com quem é verdadeiro. Mas quem é verdadeiro não tem outra opção, senão ser verdadeiro. Não é para ganhar nada, mas é porque é o único caminho. Então, transgredir é um verbo que só se pode definir na primeira pessoa. Fora disso, é a cultura. Até a próxima.